Boa tarde! Tudo bem? Vamos meditar? Hoje o Espírito Santo me convidou para falar com você sobre um tema bem polêmico. É o preconceito. O preconceito que é um pecado, mas que inconscientemente muitos de nós cristãos exercemos preconceito em nossas relações no dia a dia. Mas não existe um preconceito específico, mas existe uma abrangente forma preconceituosa de agir. Preconceito, ele faz parte da sociedade e que também tem se infiltrado e aparece dentro da igreja muito fortemente arraigado. O preconceito, ele tem várias nuances. Encontramos o preconceito na forma do machismo, encontramos o racismo e toda outra maneira de se ver superior ao outro. É uma forma de preconceito. Se sentir melhor que alguém pelo seu sexo, por sua raça. Isso são formas discriminatórias e preconceituosas que Jesus, ele abomina. Jesus, ele veio derrubar barreiras. E entre tantas barreiras, a barreira do preconceito. Meditando em várias passagens bíblicas, eu tomo como ponto de partida uma passagem lá no livro de Números, capítulo 12. Eu estou lendo na amplificada. Capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor viu isso. Amém? Essa passagem bíblica nos mostra a ação de Miriam e de Arão, irmãos de Moisés, o grande líder hebreu. O líder que nessa altura do campeonato aqui já havia tirado o povo da terra do Egito, já havia, através da sua liderança, mostrado todas as pragas que o Senhor, através dele, determinou que acontecesse e aconteceu. Mas, para aqueles dois, a ação de Moisés, um casamento com uma mulher africana, falada que a sua nacionalidade etíope, cuxita, a Bíblia fala, em algumas versões, uma mulher negra, incomodou aqueles dois. E eles usaram como pretexto o fato de Moisés ser o único que Deus entregava as mensagens para o povo. Então os dois, numa sedição, disseram: e Deus fala apenas através de Moisés? Não fala também através de nós? Compreende? Mas na verdade o que estava no coração daqueles dois era a ira, era o racismo, porque para eles Moisés tinha que casar com qualquer outra pessoa, menos com uma cuxita. Ou seja, ela era inferior aos judeus, compreende? E causaram toda aquela situação
o que causou indignação de Deus, Deus se irou. Lemos a passagem que Deus ouviu isso, porque Deus, ele não suporta nenhuma ação preconceituosa. Não. Ele chamou os dois para um acerto de conta. Com isso, Miriam ficou leprosa por sua atitude e, consecutivamente, Arão também iria ficar, mas mostraram arrependimento imediato. Ali diante de Moisés, pediram que rogasse a Deus e que eles não fossem ali destruídos. E Moisés intercedendo, houve apenas um afastamento de Miriam por 7 dias do arraial. Isso nos dá uma lição de vida. Uma lição que Deus, ele não suporta nenhum ato discriminatório no meio do seu povo. Não. Eles usaram um argumento, um pretexto, mas o coração deles, Deus sabia que era um ato racista. E Deus cobrou com uma sentença. Hoje não é diferente. Precisamos nos atentarmos acerca de ações e palavras que estamos continuamente falando. Porque está dentro do coração arraigado o ato de racismo. Vemos muitas coisas a reverberarem. O que está na sociedade patente também se infiltra ou já é mistério que aconteça, porque a maioria de nós, a grande maioria, a gigantesca maioria da igreja, ela sai de um mundo onde ela age sem o temor a Deus. Encontra Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, mas muitas de suas ações, elas perduram e permanecem. E elas querem se arraigar dentro daquele núcleo onde passamos a viver ou conviver. Mas isso não pode fazer parte do povo de Deus. Porque Deus, ele não olha pessoas por nacionalidades, regionalidades. Não. Deus, ele olha almas. Deus, ele não chama ninguém de japonês ou brasileiro. Deus, ele não chama ninguém por nordestino ou por paulista ou carioca. Deus, ele nos chama por servo. E podemos ser servos fiéis ou servos maus e infiéis. Porque Deus, ele não olha cor nem raça. Deus, ele olha almas, pessoas. Deus, ele não nos olha como nós, seres humanos, costumamos nos ver. E com isso, assumimos posturas incondizentes que atrapalham a ação de Deus dentro da igreja. A ação do Espírito Santo atuar. Eu tenho me deparado com situações delicadas, mas que precisam ser enfrentadas e confrontadas dentro da igreja. Só que a grande maioria que tem responsabilidades para isso fazer, não fazem da melhor maneira. Eu já não odeio os chamados testemunhos, não é? Porque não edificam. Temos que seguir uma linha de pensamento e o norte se chama Sagradas Escrituras. Mas, uma certa ocasião, uma irmã disse a mim que ia para o segundo casamento e o marido dela era negro. E muitas pessoas, inclusive da família, evangélicos, diziam assim, que ela iria casar por interesse, porque só o interesse ligaria ela a um urubu daquele. E isso repercutiu, porque não era uma coisa pontual, mas foi um processo delicado que aquela irmã passou e que foi muita intercessão, oração por pessoas que são aqueles
grupo de apoio mesmo. Aqueles que o Senhor levanta para que você não venha a ser destruído. Observe. Ninguém pode qualificar ninguém por urubu ou coisa do gênero. Isso é nefasto. A discriminação racial e outra sorte de preconceitos que está incutido dentro da igreja tão ferrenhamente e que é destrutivo e que Deus abomina. E mais do que isso, Deus pede conta, como fez aqui com Miriam. Eu vou ler outra passagem bíblica lá no livro de Gálatas, para falar mais um pouquinho sobre essa temática, preconceito, que muitos de nós não gostam de abordar, porque se sentem desconfortáveis em falar. Mas é para isso que Deus levanta pessoas e pessoas a seu tempo, porque é necessário falarmos sobre essas temáticas, sim. Ainda que tão insignificantemente, porque é muito pouco esse momento para aquilo que precisamos de fato ouvir. Eu vou ler aqui, em Gálatas, capítulo 2, uma passagem que mostra uma ação de um grande líder, um pilar da igreja, Pedro. Uma ação preconceituosa, digna de reprovação, e que Deus suscitou outro líder, chamado Paulo, para o reprovar diante de toda a igreja. Vamos ler a partir do versículo 11, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Nesse exato momento, havia ali um conflito. O evangelho de Cristo estava difundido entre os gentios. É bom frisar para você que não sabe que gentios eram todos aqueles que não eram de nacionalidade judia, aquele que não era hebreu, aquele que não tinha o ato da circuncisão como uma obrigação para o sexo masculino, a partir do 8 dias de vida determinado pela lei mosaica, não é? Aquilo era uma garantia de uma comunhão com Deus no Antigo Testamento. Mas Jesus veio deixar outro mandamento. E circuncisão não era nada. Mas havia um grupo forte, renhido, judaizante, que se infiltrou dentro da igreja e que causava o terror. E estava amedrontando um pilar da igreja, que era Pedro. E com ele levou até outros missionários, como Barnabé. Ou seja, estava formada a celeuma dentro da igreja, porque a força ali da circuncisão estava sendo maior. Os conceitos antes da vinda de Cristo estavam prevalecendo. Então, Paulo, o apóstolo da incircuncisão, aquele que foi levantado para pregoar o evangelho entre os gentios, diante de todos, reprovou um grande líder. Ou seja, chamou ele na dura. O que está acontecendo com você? Antes que viesse os da parte de Tiago, esses que estão aí querendo inferiorizar os irmãozinhos gentios, você comia com eles e bebia numa boa. E por que agora você está assim? Compreende? Moral da história:
Com Cristo não há superioridade em relação a ninguém. Deus, ele nos vê de igual maneira. Sejamos ricos ou pobres, intelectualizados ou desintelectualizados. Sejamos poliglotas ou analfabetos. Com Deus não existe diferenças. É necessário atentarmos que com isso vamos perder o céu. Atitudes como essa nos levarão para o inferno. Não é bom ouvir isso, não é? Mas é necessário atentarmos para um desejo de Deus para com seu povo, que não podemos inferiorizar ninguém e nem termos atitudes preconceituosas e discriminatórias. Eu poderia também frisar N outras ações de preconceito arraigado, mas eu vou me limitar até essa que eu vou dizer agora. A ação do varão em relação à varoa, a inferiorização feminina em relação ao homem, o diminuir a mulher em relação ao homem, principalmente dentro da igreja, em sua chamada ministerial. A cada congregação, cada denominação específica tem sua filosofia e nós respeitamos aquelas a que nós estamos agregados. Mas Jesus, ele não vê uma mulher diminuída em relação a um varão. Nós, assembleanos, adotamos costumes, não é? Ou seja, mulheres não são pastoras. Nós, assembleanos em Pernambuco, Assembleia em Pernambuco. Mas existem muitas mulheres pastoras. E o ministério dela não pode ser diminuído em relação a um varão pastor. Mas que, infelizmente, ainda existe arraigado essa cultura de inferiorizar. Observe o que Deus, ele tem permitido nesses últimos dias. Ele deseja a quebra de paradoxos. É necessário atentarmos. Com isso eu não estou levando nenhum movimento do tipo feminista para a sua cabeça. Não, porque é o assombro de muitos líderes. Eles têm medo, não é? Mas uma mulher em temor, ela sabe a responsabilidade dada a ela de acordo com a liberdade concedida em Cristo. Quanto maior a liberdade, maior será essa responsabilidade. Eu só quero meditar com você que não existe para Deus alguém superior ou inferior. Pelo sexo, não. Pela cor de pele, pela sua intelectualidade, pela sua cultura, não. Deus apenas nos usa de maneiras distintas e para o tempo determinado. Para Deus, todos são amados de igual maneira. É certo que temos maior conhecimento. Isso é inegável. Alguém tem mais conhecimento do que outro. Alguém tem a sua cultura, isso e aquilo distinto daquilo que outro tem. Mas ninguém é superior ou inferior. Essas palavras não podem ser classificadas entre servos do Senhor. Porque a todos nós ele chama servos. E que possamos nos encontrar como servos fiéis. Pois muitos estão perdendo o céu. Eu ouvi um testemunho e vou encerrar com esse testemunho. Eu ouvi um testemunho de um irmão que fazia parte no coral em Cavaleiro. Esse testemunho foi dado pelo nosso pastor. Essa pessoa passou quase 50 anos da vida dele ridicularizando o nosso pastor, presidente, José Leôncio da Silva, porque ele era negro. E ele dizia palavras depreciativas do tipo, já chegou o neguinho. Compreende? E aquele homem, ele chegou a uma enfermidade, um quadro muito difícil. E foi para a restauração e não resistiu, veio a óbito. E então, ele pediu a Deus uma chance. Segundo aquele irmão, depois de ter sido dado uma chance para ele de voltar.
E ele disse que ele foi ao inferno porque ele tinha aquela ação preconceituosa. E diante, agora, ai meu Deus,